Os melhores celulares da Xiaomi para você comprar agora no final do ano. Mas tem que ficar atento porque tem alguns modelos que parecem uma boa opção, mas não são tantos assim. Então eu vou nesse vídeo, trouxe 7 celulares aqui, algum deles não vale tanto a pena e eu vou mostrar tudo nesse vídeo com calma para você escolher o seu. E olha, tá chegando a Black Friday, já tem que ficar de olho, só que o preço a gente sabe que oscila bastante. E na data que eu tô fazendo esse vídeo, os preços estão bem legais e tem que aproveitar. Vamos começar então pelo celular mais baratinho da lista, que é o Redmi 12C. Esse aqui, ele é o celular mais simples aqui da categoria, mas comparando com outras marcas, ele tem algumas coisas a mais, tá? Se a gente pegar o Redmi 12C e der uma olhadinha nos smartphones concorrentes dele, nós temos aqui um celular que entrega coisas a mais, mesmo sendo um celular bem baratinho. Por exemplo, e ele traz aqui um sensor de digitais na parte traseira que os concorrentes normalmente não trazem nessa faixa de preço. E é um sensor de digitais que funciona muito bem. Se eu relar o dedinho aqui, ele já desbloqueia de forma bem rápida. E é um aparelho que tem uma tela bem grandona, são 6.76, 77 polegadas. Então é uma tela grande que a gente consegue assistir bastante filme e tudo mais. E ainda assim, ele conta com 2 câmeras na parte traseira. Dá uma olhadinha nas fotografias que eu consigo tirar com ele, mesmo sendo um aparelho simples para o dia a dia. É uma câmera básica, mas que vai entregar fotografias bem legais. E a gente consegue encontrar ele ali por volta de 650 a 700 reais, isso parcelado em 10 vezes sem juros lá na Amazon Brasil. E é um ponto bem legal, porque os concorrentes não trazem sensor digitais, uma câmera legal, custando só isso. Se a gente levar em consideração que ele ainda traz 5.000 mAh de bateria, aqui na parte de cima a gente tem entrada para fone de ouvido, então é um outro ponto bem legal que a gente tem aqui nele. E na parte de baixo nós temos alto-falante, entrada para carregamento micro USB e mais um microfone. E o design dele também é bem bonitão. É um aparelho que vem aqui com o Helio G85, que é um processador bem legal. Ele vai conseguir rodar um jogo ou outro, mas ele não é um smartphone gamer, tá? Ele vai conseguir rodar o Asphalt 9, vai conseguir rodar o Call of Duty, mas claro que ele tem as suas limitações. Mas ele é um aparelho que já vem com a MIUI 14 e Android 13, então ele já está bem atualizado e 128 GB de armazenamento. Então é um aparelho muito bom para o dia a dia. Você precisa de um aparelho para fazer ligação, Facebook, WhatsApp, é uma das melhores opções baratinhas do mercado hoje. Mas, deixando essa parte de lado, vamos subir um pouquinho o nível, né? Nós temos aqui, o Redmi Note 12. Esse aqui dispensa apresentações, né? O Redmi Note 12, ele é um aparelho mais atual, ele tem um design mais bonito, mais quadradinho, ele traz aí um design muito legal para os dias atuais. Na parte de cima aqui nós já temos uma diferença bem bacana. Além da entrada de fone de ouvido, nós temos aqui o sensor infravermelho. Isso, o sensor infravermelho, a gente consegue controlar o ar-condicionado, televisão, tudo através do sistema, de forma bem rápida. A gente só precisa abrir aqui o Mi Remote e dentro do Mi Remote a gente consegue adicionar um controle de televisão. Por exemplo, televisão, olha o tanto de marca que a gente tem aqui, Eu estou na letra A, C, D, até eu chegar lá no final demora bastante. Então, em relação a configurações, a gente vai conseguir controlar praticamente tudo. Mas um dos destaques desse celular aqui, galera, é a tela. O Redmi Note 12 conta com uma tela AMOLED, uma tela de 6.67 polegadas e a taxa de atualização é de 120 Hz. Para você ter uma noção, nem mesmo os iPhones 15 mais novos contam com uma taxa de atualização tão alta quanto a dele. Então aí, um aparelho que está na faixa de R$1.000, ele entrega muito, mas muito mesmo. Ainda assim, conta com 5.000 mAh de bateria e o carregador é um outro destaque também em relação aos concorrentes, tá? A Xiaomi ela manda aqui na caixa um carregador de 33 watts. Esse carregador aqui em 40 minutos já consegue fazer a carga completa do Redmi Note 12, mas ele não é um aparelho perfeito, vamos dizer assim. Falta uma coisinha que muitas pessoas reclamaram e que tinha na versão anterior, que é o áudio estéreo, aquele som que sai em cima e sai embaixo. Mas, olhando em relação a melhorias que trouxeram do Redmi Note 11, o Redmi Note 12 tem uma qualidade de construção melhor, um design mais novo e nós temos aí uma tela de excelente qualidade para quem gosta aí de ter um aparelho que chama atenção por onde passa, principalmente pela tela. Porque aqui a parte de trás a gente coloca uma capa e praticamente ele fica um celular praticamente igual a todos os outros. Mas a gente tem que ficar atento às versões, tá? Porque o Redmi Note 12 ele tem várias versões sendo vendida, versão com 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM e até mesmo com 256 GB de armazenamento. Essa minha versão aqui,
ela é a versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E olha, se eu comparar com a versão de 8 GB, de 6 contra 4 GB, nós temos uma diferença de desempenho muito absurda por coisa de R$20 de diferença de preço. Ó, se eu abrir aqui o Subway Surf para você ter uma ideia, entre um e outro, entre o de 4 e 6 GB de RAM, olha a diferença em velocidade de abertura do aplicativo. 4 e 6 GB de RAM. Enquanto eu estou aqui já jogando na versão com 6 GB de RAM, ele ainda está carregando aqui e isso dá uma diferença enorme, tá? E a diferença de preço nem é tanta assim, é coisa de R$20 a R$50 no máximo, entre a versão de 4 até 6 GB de RAM. Eu vou deixar o link aí na descrição, separadinho, bem bonitinho, para você não se perder na hora de pegar o seu. Mas um outro ponto, né? A memória, quanto mais memória RAM, mais tempo ele vai durar sem travamento, sem lentidão, porque quanto mais aplicativos você tem instalado, mais memória RAM ele precisa para você ter um gerenciamento bacana e não ficar reabrindo aplicativos enquanto você estiver utilizando. Já as câmeras do Redmi Note 12, nós temos aqui um sensor de 50 megapixels na câmera principal, ultra-wide de 8 e nós temos uma lente macro. E na câmera frontal são 13 megapixels. Ele é compatível com a Gcam, mas se você não gostar dessas fotografias que está passando aí na tela, com certeza você pode baixar a Gcam, instalar e melhorar ainda mais as qualidades das imagens aqui do Redmi Note 12. Mas, sinceramente, eu gosto bastante da qualidade do Redmi Note 12 em relação à fotografia. Mas a Gcam é algo muito simples de instalar. Ele é basicamente um aplicativo. Aqui é o aplicativo da Xiaomi e aqui é a Gcam. Então você consegue fazer o download, você só clica, ele já abre o aplicativo, você sai tirando foto. É muito simples, não precisa fazer configuração. Eu vou deixar o link aí embaixo se você quiser fazer o download da Gcam também. Mas, como eu falei no vídeo, né, não são todos os celulares que vale a pena você comprar. Um deles é o Redmi 12, tá? Sei que quem comprou tá curtindo, mas se a gente der uma olhadinha no preço do Redmi 12, ele não tá um preço muito convidativo, porque ele tá custando basicamente o preço do Redmi Note 12. Mas o Redmi 12, ele tem algumas coisas que chamam até a atenção, como o design, né? O Redmi 12, ele tem um design muito bonito, ele é em vidro aqui na parte traseira, mas é só isso, é só a beleza, não tem nada acima do Redmi Note 12 em relação a processamento, tela e tudo mais. A tela dele é uma tela básica, uma tela IPS, enquanto o Redmi Note 12 tem uma tela AMOLED, por exemplo. Então, assim, em relação à tela, o Redmi Note 12 sai na frente, processamento, o Redmi Note 12 sai na frente, fotografia, o Redmi Note 12 é melhor também. E um outro ponto que muitas pessoas não reparam, tá? O carregador. O Redmi 12 não tem um carregador de 33 watts, ele é de 18 watts e ele carrega ali numa velocidade até que ok, mas o Redmi Note 12 carrega na velocidade praticamente dobrada. Isso é um ponto bem positivo e se a gente considerar que o preço é o mesmo, não vale a pena, infelizmente. Se o preço dele abaixar bastante, aí sim nós teremos a versão mais baratinha e que vale muito a pena e com certeza ele vai substituir aqui o Redmi 12C. Mas enquanto isso, o Redmi 12 não vale a pena se ele estiver custando o mesmo preço do Redmi Note 12. O próximo celular da lista aqui, ó, é ele, ó, Redmi Note 12S, galera. Esse celular aqui, ele é muito bom e veio fazendo um sucesso muito absurdo e ainda continua fazendo. Mas ele tem algumas coisas que o Redmi Note 12 faltou, como eu mencionei, o áudio estéreo. O Redmi 12, ele tem áudio estéreo, ele sai aqui na parte de cima e sai aqui na parte de baixo, tá? Então se a gente estiver ouvindo música, por exemplo, ó, ele sai na parte de baixo. Se eu tampar, ele continua saindo na parte de cima. Então na hora de um jogo, por exemplo, quando a gente estiver jogando, e se eu tampar um lado, que é um na parte de baixo, o outro lado é na parte de cima e eu acabo não tampando o som. Isso faz uma diferença bem grande, principalmente na hora dos games ou quando você vai assistir um filme ou alguma coisa do tipo. Mas não é só isso, tá? O Redmi Note 12S, ele é o celular mais barato, ou era o celular mais barato, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Só que a própria Xiaomi, ela substituiu esse posto do Redmi Note 12S. O Redmi 12 ele tem uma versão com 8 e 256 que custa mais barato, mas o conjunto do Redmi Note 12S é muito mais completo em relação ao Redmi 12 e ao Redmi Note 12, tá? Por exemplo, nós temos aqui também uma tela AMOLED, uma tela muito bacana e de 90 Hz de taxa de atualização. É uma taxa de atualização inferior ao Redmi Note 12, mas que vai entregar aí, ainda assim, uma fluidez muito boa para o dia a dia. Ainda que ele conta com um processador mais potente que o Redmi Note 12 e uma câmera muito melhor.
isso custando pouca coisa a mais. Então ali, para você que prefere ter uma câmera melhor e uma tela levemente inferior em relação a hertz, mas uma câmera absurdamente melhor, o Redmi Note 12S é muito bacana. Em relação a desempenho, nós temos aqui uma pontuação bem bacana, fazendo 410 mil pontos, e se a gente der uma olhadinha no Redmi Note 12, são 360 mil pontos. Então é uma pontuação bem diferente. Então nós temos aí uma diferença bem legal em relação à pontuação. E dando uma olhada no desempenho, eu tô aqui com o Call of Duty aberto só para você ter uma noção do desempenho dele e mostrar uma funcionalidade que tem nos smartphones da Xiaomi que eu gosto bastante, tá? Para você ter uma ideia, nós estamos aqui com uma qualidade bem bacana, rodando na qualidade média e taxa de quadros alta, coisa que muitos smartphones não rodam. E o Redmi Note 12 roda também na mesma qualidade, tá? E também tem a mesma funcionalidade que eu vou mostrar aqui para você, tá? Deixa eu só matar esse rapaz aqui. Olha isso aqui. Nós temos aqui, ó, o Game Turbo já habilitado, algo muito legal que a gente consegue melhorar o frame rate, gravar a tela, compartilhar, até mesmo alterar a voz dentro do jogo. Quando a gente for conversar com alguém, por exemplo, a gente consegue alterar a voz e fingir que é uma mulher, cartoon, robô e tudo mais, tudo dentro do game sem precisar sair do jogo, tá? Então é um ponto bem positivo e dá pra ver até o áudio estéreo funcionando aqui, né? Eu não tampo o áudio dele, ele acaba saindo bem tranquilo. Eu tô tampando um lado aqui, porque eu tô segurando o smartphone, mas o outro lado ele acaba não tampando por ter o áudio estéreo. E é um áudio de alta qualidade, viu? Bem alto, funciona muito bem e tem um grave até bem legal. Mas um dos pontos também legais aqui do Redmi Note 12S é que, por ele ter 8 GB de RAM, a gente pode aqui, ó, sair do game, vir aqui responder alguém, ó, abrir uma galeria, ver uma foto, alguma coisa do tipo, e voltar pro game que ele vai estar aberto e rodando, tá? É uma das vantagens da gente ter 8 GB de RAM. O processador aqui é o Helio G96 e ele já está super atualizado, ó, Android 13, MIUI 14, e se a gente clicar aqui a gente consegue ver algumas configurações como 8 GB de RAM, Helio G96 e já temos aqui o patch de segurança já bem atualizado. E um dos pontos bem legais que eu gosto do Redmi Note 12 é que ele é um aparelho mais compacto. Se a gente colocar ele do lado do Redmi Note 12 normal, olha aí, nós temos um aparelho bem menor e com a mesma capacidade de bateria, então não tem diferença. Isso é bem bacana, principalmente para quem não quer um aparelho muito grande. São 6,55 polegadas de tela aqui. Ele continua tendo o carregador de 33 watts na caixa, vem com capa, vem com película, como todos os outros, tá? Olha aqui o tanto de capinha que tem aqui que eu tirei desses aparelhos. São capinhas de TPU e praticamente todos vêm com película aplicada e capa, menos o Redmi 12C dessa lista vem com capa e película. De restante, todos vêm. E eu vou deixar o link aí na descrição caso você queira o Redmi Note 12S, tá? Mas dá uma olhadinha nas fotografias com o sensor de 108 megapixels que esse aparelho entrega. Na minha opinião, é uma das melhores opções na faixa de preço que ele tá, custando ali por volta de R$ 1.200 a R$ 1.250. O Redmi Note 12S vem entregando muito e não é à toa. Ele tem uma câmera muito poderosa, processamento bacana, tem áudio estéreo, coisa que muitos não têm, e ainda assim conta com entrada para fone, coisa que até mesmo o Galaxy A34 tirou, e nós temos aí um conjunto muito completo na faixa de preço que ele se encontra. Vamos dar uma olhadinha agora num outro smartphone, mas um smartphone que não vale a pena dessa lista aqui. Nós temos aqui o Redmi Note 12 Pro 5G. Ele é um aparelho muito bom, quem comprou deve estar muito feliz com ele, mas infelizmente o preço dele não vale a pena, porque o preço dele a gente compra um aparelho mais barato que entrega as mesmas coisas que ele, e eu vou mostrar qual é esse aparelho para você. O Redmi Note 12 Pro 5G, ele é um aparelho muito top, tela AMOLED, 120 Hz, dinâmica, tudo mais, tem a traseira aqui em vidro, câmera de 50 megapixels, e nós temos aí tudo o que é de bom. Mas nós temos aí uma diferença, né? O Redmi Note 12 Pro 5G, ele é um aparelho bacana, mas se a gente der uma olhadinha no Samsung Galaxy A34, que é um dos aparelhos mais vendidos da Samsung esse ano, ele tem praticamente o mesmo processador, o Dimensity 1080 nos dois, que basicamente faz aí os dois terem o mesmo desempenho, a mesma tecnologia de conexão e tudo mais. O Galaxy A34 é 5G, ele também é, então nós temos dois aparelhos que vão entregar praticamente a mesma coisa e o A34 ainda é melhor em relação a câmeras. Então não dá pra gente indicar algo que você vai pagar 200 a 300 reais a mais, tendo praticamente a mesma coisa do A34. Mas, se você der uma olhadinha no Poco X5 Pro, ele é praticamente a mesma configuração do
Redmi Note 12 Pro 5G. Mas ele tem um processador que muitas pessoas gostam, que é o Snapdragon 778G 5G, que é um processador potente, é compatível com a Gcam e esquenta muito menos, tem mais duração de bateria e, consequentemente, ele está ao mesmo preço. Então, por que comprar o Redmi Note 12 Pro 5G se ele está ao mesmo preço? Custa aí, basicamente, a mesma coisa e tem ali um processador mais potente, mais equilibrado e que vai te entregar um desempenho melhor. E dando aquela olhada no Call of Duty, eu abri aqui só para mostrar a configuração e o frame rate também que ele roda, a fluidez e tudo mais. Porque a gente tem um processador aqui que é o Snapdragon 778G e ele tem uma otimização absurda, tanto para jogos, bateria e principalmente as multitarefas, né, para a gente abrir vários aplicativos e sem ter dor de cabeça. Ó, a gente tem o Game Turbo aqui também, rodando cravado em 60 frames, sem cair nem nada. E a qualidade que a gente está rodando aqui o Call of Duty, ó, é na qualidade mais alta que tem. E se a gente vir aqui, ó, muito alta, Max. É a qualidade mais potente que a gente tem aqui, mais pesada do Call of Duty. E a gente consegue rodar qualquer outro game de forma muito tranquila. Ele também tem áudio estéreo, como os outros que eu mencionei aí, os outros da lista. A tela é 120 Hz. Nós temos um carregador rápido de 67 watts que já vem na caixa, que é esse carregadorzão aqui, ó. Então, para você não ficar fora sem carga aí de casa, esse carregador aqui vai carregar muito rápido. Se o Redmi Note 12 já carrega rápido, coisa de 20 a 30 minutos, você tem mais de 50% de bateria com esse celular aqui. Então, além dele ser mais completo, ele conta aí com muito mais recursos, tá? Por exemplo, o Galaxy A34 ele não tem entrada para fone de ouvido. O Poco X5 Pro já tem. E isso para quem joga é um ponto bem crucial, porque o fone de ouvido ele tem delay quando é Bluetooth e quem gosta de jogar acaba tendo ali um delay bem menor conectado aqui no fone. Um outro ponto é, ele conta com áudio estéreo, tem também sensor infravermelho. Aqui na lateral nós temos o botão de digital, que também é personalizado. Essa cor tá muito bonita. Tem azul, tem preto. Vou deixar o link na descrição, caso você queira. E os sensores digitais fica bem posicionado. Quando a gente rela o dedo, ele desbloqueia muito rápido. O jogo, ele tá aberto aqui em segundo plano, então se eu quiser voltar a jogar, você viu o tempo que eu fiquei com o jogo minimizado, né? Nós temos um aparelho que está super otimizado em relação a isso. Porque é um aparelho que conta com 6 GB de RAM e isso vai te possibilitar sair, responder o WhatsApp e depois voltar a jogar. Então, para você que curte ter um aparelho completo, bem bacana, o Poco X5 Pro é uma das melhores opções. E um outro ponto é, o sensor da câmera, mesmo ele sendo um aparelho gamer, nós temos 108 megapixels. É uma câmera bem poderosa e se já não bastasse, ele também é compatível com a Google Câmera. Então, além de ter o sensor de 108 megapixels, ele é compatível com a Gcam. Dá uma olhada nas fotografias que eu consigo tirar com ele, só para você ter uma ideia da qualidade que esse aparelho entrega mesmo sendo focado em desempenho e tendo ali algumas características mais gamers. É um aparelho bem fora da curva para quem procura um aparelho completo. Mas um dos melhores, se não o melhor aparelho do ano é o Poco F5. Esse aqui, galera, é o aparelho mais bonito que a Xiaomi lançou, na minha opinião. Ele tem esse design tipo um gelo na parte traseira, você bate a luz assim, ele vai mudando o reflexo. E a Xiaomi ela acertou bastante no design. Na minha opinião, o Poco F5 tá incrível. Na minha opinião, para você que procura um aparelho completo, bem distribuído em praticamente tudo, a Xiaomi acertou em cheio. Aqui, por exemplo, mesmo sendo aparelho gamer, nós temos entrada para fone de ouvido, onde todo mundo vem tirando isso aqui. E a Xiaomi ela manteve aqui a entrada para fone, que é um ponto muito positivo, porque o Galaxy A34, A54 não trazem isso. E isso é um ponto que deixa as pessoas mais fãs em games um pouco recuadas, né? Ter sempre que usar fone sem fio. Nós temos também alto-falante estéreo aqui nele, o que é um ponto bem legal. Então, para você jogar e tudo mais. Infravermelho para controlar o ar-condicionado também, caso você queira. E na parte de baixo nós temos outro alto-falante e nós temos aqui a entrada para carregamento. Eu tô aqui abrindo o Genshin Impact, que é o jogo mais pesado hoje, e ele abre muito rápido. Ó. Eu coloquei para carregar agora, enquanto eu carregava ali mostrava o fone para vocês. Dá uma olhadinha na velocidade que ele carregou. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui, porque ele tá um pouquinho mais baixo e tá escuro o mapa, mas nós temos aqui um jogo que tá rodando tudo no máximo, e isso é um dos pontos que mais se destaca no Poco F5, porque aqui ele conta com o Snapdragon 7 Plus Gen 2, que é um dos processadores mais potentes da atualidade e com o melhor custo-benefício, relação potência e preço, tá? Se você procura um aparelho que vai durar muito tempo, a gente tem que procurar um aparelho que tenha bastante desempenho, então é algo que não tem para onde fugir.
Tem que durar bastante tempo? Vai ter que ter bastante desempenho, isso é bem padronizado, né? E aqui o Snapdragon 7 Plus Gen 2, ele é um dos aparelhos, um dos chipsets mais completos que a gente tem no mercado. Ele já conta ali com resfriamento a vapor, a câmera de vapor dentro dele, então ele tem uma boa otimização de bateria, mesmo sendo o aparelho mais completo, e a gente consegue até mesmo sair do Genshin Impact, que é um jogo bem pesado, responder um WhatsApp, por exemplo, e voltar para dentro do jogo. Isso é um diferencial e tanto, porque é um jogo bem pesado. Nós temos aqui uma tela com pouquíssimas bordas comparado aos outros aparelhos, tá? Se eu pegar aqui o Poco X5 Pro, por exemplo, olha a diferença das bordas de um para o outro. A diferença de borda é meio grande, né? Olha isso a diferença. O Poco F5, as bordas são muito pequenas e olha a diferença para o Poco X5 Pro. É bem grandinho, né? Um outro ponto também que eu gosto de destacar aqui no Poco F5 é em relação às versões. Ele já vem com a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento na versão mais simples. Ele está custando ali por volta de R$ 2.300, isso parcelado em 10 vezes sem juros na Amazon. Vai ter link aí na descrição se você quiser, mas é um aparelho muito fora da curva. Ele bate de frente com os novos iPhones tranquilamente, custando 3, 4 vezes menos. Então, para você que gosta de ter um aparelho top, o Poco F5 é a melhor opção, não é à toa. Você pode dar uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal que eu falei sobre o Poco F5 e olhar os comentários das pessoas. Todo mundo recomenda ele, é uma máquina. E um outro ponto que eu gosto de destacar é a bateria. Enquanto os outros topos de linha traz ali 4.500 mAh de capacidade, a Xiaomi ela manteve 5.000 mAh de capacidade, trazendo aí ele para um patamar de bateria bem diferenciado em relação ao desempenho dele, né? Os smartphones mais caros, eles sempre tentam trazer o aparelho mais fino e acaba diminuindo o tamanho da bateria. E ainda assim, a Xiaomi ela manteve aqui ó, o carregador de 67 watts, carregando a bateria dele muito, mas muito rápido, tá? O Poco F5 carrega ali em 40, 45 minutos, praticamente super rápido. Um outro ponto também que eu gosto de mencionar é o sistema, tá? Esse aparelho aqui, ele tem alguns diferenciais em relação aos outros. Nós temos aqui um Wi-Fi diferenciado, ele consegue ali se conectar em 2 Wi-Fis diferentes. Então, se eu quiser conectar aqui nesse outro Wi-Fi meu, eu consigo deixar ele pré-conectado praticamente no Wi-Fi meu secundário. Então, caso caia um, ele já está pronto para se conectar ao outro sem perder a conexão, tá? Dependendo do tipo de conexão que você deixa, a gente consegue deixar ele até com 2 Wi-Fis ali na parte superior. Mas é um absurdo. A gente tem um aparelho aqui que tem um chipset muito poderoso e o 5G dele também é um aparelho que vai entregar um sinal, uma potência mais potente. Por conta do Snapdragon 7 Plus Gen 2, ele consegue entregar ali até 30% a mais de sinal. Então, os locais que os outros aparelhos não conseguem chegar com sinal, não conseguem ter sinal, o Poco F5 acaba tendo ali um sinal um pouco melhor. Não quer dizer que vai mudar da água para o vinho, mas nós temos um chipset que tem uma potência maior na antena 5G dele. Então, é um diferencial e não dá para negar, né? O Poco F5, na faixa de preço que ele tá, se a gente olhar os outros smartphones, a única coisa que eles têm a mais é a proteção contra a água. Aqui nós temos uma proteção que é contra respingos, mas você não vai poder mergulhar ele. E é o único ponto negativo, na minha opinião, que o Poco F5 tem, que é a falta de uma proteção contra a água. Mas de resto, a Xiaomi ela acertou muito, há pouco na verdade, né? Nós temos aqui ó, o sistema, uma função muito da hora, que é o bloqueio de apps, tá? A gente consegue aqui bloquear aplicativos com senha. Então você consegue colocar os aplicativos de banco, por exemplo, com senha. Uma senha diferente da que você desbloqueia o celular. E ainda assim, ele é compatível com a Google Câmera. Dá uma olhadinha na qualidade das fotografias que eu consigo tirar com o Poco F5. É brincadeira ou não é? Ele grava em 4K, temos estabilização ótica de imagem e é um aparelho fora da curva pela faixa de preço que ele veio custando. Não é à toa que o Poco F5 está sendo uma das opções mais vendidas hoje para quem quer um aparelho completo e não quer trocar dentro de 3 a 4 anos de celular. Vou deixar o link dele aí na descrição. Se você quiser um preço até melhor do que a gente está vendo aqui nesse vídeo ou nos links que está embaixo, entra no grupo de ofertas também que está aí na descrição. Lá não paga nada, a gente manda na hora com preço em promoção, você pega, não precisa ver vídeo nenhum. Até o próximo vídeo e tchau!